Fala, fiel, tudo jóia? Gente, novamente aqui de volta no canal. Vamos falar um pouquinho do Coringão, vamos falar um pouquinho aí do presidente Augusto Melo, porque ontem foi sorteado os grupos do Campeonato Paulista no Salão do Pacaembu. E o presidente do Corinthians, Augusto Melo, marcou presença nesse evento, acabou concedendo algumas entrevistas e falou de vários assuntos, entre eles a possibilidade de repatriar aí Roger Guedes. O presidente disse que teria que montar um plano, uma estratégia para trazer o jogador. Por quê? Porque o Roger Guedes ganha uma faixa de 5 milhões por mês no Catar, tá muito feliz, tem carro de luxo para passear lá pelo clube, tem casa para morar luxuosa, e o jogador, para vir, para retornar ao Corinthians, ele teria que mostrar que estaria afim. E nesse momento, o Roger Guedes, ele demonstra que não quer voltar para o Brasil. Não é que é para o Corinthians, é para o Brasil nesse momento, não. Já surgiu informação que até o Flamengo está de olho no Roger Guedes, né? O Corinthians, o Flamengo vem aí lutando aí, brigando sempre em contratações, né? Porque o Gabigol tá deixando o Flamengo. Seria um jogador que chegaria também para fazer uma dupla de ataque com o Pedro extraordinário, que o Roger Guedes é talentoso, é habilidoso, é um jogador de raça, é um jogador determinado, um jogador que compra a ideia do clube, é um jogador que leva a torcida pro campo, né? Então, o Augusto Melo não descartou nada, porém também não garantiu nada, porque depende praticamente exclusivamente do jogador, se ele quer vir ou não. Se ele quer vir, ele vai abrir mão de algo. Se ele não quer vir, ele não vai abrir mão. E parece que o Roger Guedes está muito feliz com a família lá. Sobre Yuri Alberto, Augusto Melo e Fabinho Soldado entendem que Yuri, ele faz parte do projeto do Corinthians para 2025. O Corinthians, ano que vem, tem uma ideia de conquistar um título grande, ou uma Copa, ou um Campeonato Brasileiro, título nacional, um título talvez até internacional, e não título estadual como o paulista. E o Roberto faz parte, porque se o Roberto sai, quem é que o Corinthians vai contratar? Um jogador dedicado, um jogador bom de grupo, um jogador que sofreu com o time ruim que o Corinthians tem, mas tinha, né? Agora melhorou, mas nunca deixou de lutar, né? Então o Roberto, e sobretudo, é um cara muito jovem, só tem 23 anos. É ainda um garoto. Ele não chegou no lápis do seu futebol, no seu máximo. Ele ainda não atingiu esse patamar. E tem times europeus, como Nottingham Forest, né, Southampton, tudo interessado em Roberto. E o Roberto já falou em algumas oportunidades que gostaria de disputar uma Premier League. Então, tá surgindo vários times interessados. E a grana que esse time está oferecendo é muito dinheiro. São 25 milhões de libras. Isso corresponde em real praticamente 200 milhões de reais. Então é uma proposta tentadora. E o Roberto tem esse desejo de disputar uma Premier League. Então ele só vai ficar no Corinthians se ele quiser. Se ele não quiser, ele vai sair. Precisa de uma série de coisas, né? Se a família dele quer ficar aqui também no Brasil, se não quer ir lá pra fora, tendo em vista que no Brasil é muita violência, né? Igual algum jogador sair do Corinthians, por exemplo, o William retornou ao Corinthians, a família dele passou por uma péssima fase, a família foi ameaçada, o William deu pé, foi embora. E o Roberto, graças a Deus, isso não aconteceu com ele. Mesmo ele numa má fase, houve cobrança, mas cobrança pacífica, não houve negócio de ameaça, né, nada de agressão. Então depende muito do jogador. Se ele quiser ficar, ele vai ficar no Corinthians. Se ele não quiser, ele vai sair, porque o Roberto, devido ser jovem, tem mercado europeu. Ao contrário do senso de alguns outros jogadores que estão na sua faixa de 30 anos, times lá de fora não querem mais, porque a visão dos times não é apenas futebol, é uma visão empresarial. Se é uma visão empresarial, é fazer com que o Roberto também vire mais dinheiro ainda na mão deles. Então, o presidente Augusto Melo, Fabinho Soldado, né, gostaria de contar muito com o Roberto, mas depende, é como o Roger Guedes voltar para o Corinthians. Depende muito
se o Roger Guedes quer votar. Porque, a princípio, parece que ele não quer votar, está muito feliz onde está. Gente, sobre o técnico Ramon Dias, Augusto Melo disse o seguinte: olha, ao final do ano 2024, a gente vai sentar e conversar. Mas eu te faço uma pergunta para a gente pensar. Por que tem que sentar e conversar nesse final desse ano, agora dezembro, né? Tá chegando ao final, sendo que o contrato do Ramon Dias é até final de 2025. Então não tem que conversar nada, porque ele vai apenas cumprir o contrato dele, certo? Mas ó, me veio à cabeça o seguinte: será que o presidente tem o Ramon Dias, mais o seu auxiliar Emiliano Dias, sua comissão, no projeto para ano que vem? Tendo em vista que muita gente da diretoria entende que o Corinthians tem um time muito melhor para estar onde está no Brasileirão, para ser desclassificado como foi em duas Copas, da Copa do Brasil e da Sul-Americana, né? Muito questionamento a respeito do trabalho do técnico Ramon Dias. Muita gente entendeu que na hora que precisou, ele não teve solução, ele não teve recurso. Por quê? Ele acabou escalando o time errado contra o Flamengo, acabou escalando o time errado contra o Racing, e por isso sofreu a punição dentro de campo, que foi desclassificado. Terminou o jogo contra o Racing na Argentina com um 6-7 atacante. Então o time não tinha, não recompunha. O Racing poderia ter ganhado o jogo dos 3-4 do Corinthians. Só não fez mais porque tirou o pé. O Corinthians estava perdido em campo, né? Já tem jogadores do elenco também que não está satisfeito com o trabalho do Ramon Dias. Então por isso que o presidente disse na entrevista coletiva do Salão Nobre aí do Pacaembu ontem, no sorteio dos grupos do Campeonato Paulista, que vai sentar e conversar. Depende de um monte de coisa. Depende de jogador, depende da diretoria, depende do torcedor. As pessoas vão fazer um apanhado em tudo, a diretoria, e ver se compensa, vai fazer lá uma análise do seu trabalho nesse período, se compensa renovar, se compensa continuar com o técnico Ramon Dias, ou se traz um outro treinador, como se fala muito em Luiz Castro, uma possível volta do Tite, até mesmo o Carille, que disse, colocou o Santos na primeira divisão, né, e disse que não vai ficar no Santos, porque ele, mas Ricardo Teixeira não está se batendo muito, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, não está se batendo muito bem. Então, por isso que o Augusto Melo disse isso ontem. Mas, vamos falar de coisas melhores. Memphis Depay, após chegar no Corinthians, mudou o ambiente. Já cresceu o nível do time. O Roberto, o futebol melhorou. O ataque do Corinthians passou a funcionar. E ele surgiu aí no final de semana em uma comunidade, né? Sendo ovacionado pelos torcedores do Corinthians. É um cara muito humilde. É um cara que chegou e está conhecendo as comunidades. É um cara que em pouco tempo já está se tornando um ídolo no Corinthians. Isso sem conquistar nada. Você imagina esse time do Corinthians bem montado, reforçado ano que vem, que a Sport da Sorte prometeu trazer mais um midiático, um jogador galáctico, né? Esse cara tem tudo para se tornar um dos maiores ídolos do Corinthians. Basta conquistar um campeonato nacional, uma Copa do Brasil, né, uma Taça Libertadores, porque o Corinthians tá aí com possibilidade real de uma classificação aí para pré-Libertadores ano que vem. E aí, classificando para pré-Libertadores, já vai para a Copa do Brasil automático. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí do Memphis Depay aí, no meio da galera, sendo ovacionado? Apareceu com as trancinhas feitas no cabelo, no braço da Fiel. Gostaram? Deixa aqui no canal um comentário, deixa o like, se não é inscrito, deixa a inscrição, porque isso nos ajuda e fortalece muito o nosso trabalho. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.